Glória a Deus. Deus é bom, amém, irmãos? Podem se sentar em nome de Jesus. Obrigado ao grupo do louvor também. Amém, irmãos. Nossa, vocês estão bonitos aqui, viu? Aqui de cima ficou bem melhor para ver vocês. Aleluia. Irmãos, hoje a gente vai tratar de um assunto extremamente importante. Diga assim, extremamente. Amém. Tá meio estranho aqui o som aqui. Não sei se eu vou me acostumar. Vou me acostumar, a gente se acostuma, né? Não sei se é uma questão de costume, mas como se tivesse... vamos... Amém, irmãos. Mas antes aí de iniciarmos, a gente vai fazer menção honrosa a cada um que pegou junto aqui no projeto de construção aqui da plataforma aqui e de lá de trás. Vocês estão vendo aqui as coisas se materializando. Amém? Mas ainda não está pronto. Amém? Não está pronto ainda, mas em breve estará. E graças aí a você que está pegando junto com essa intenção de abençoar. Amém? Espero que todo mundo possa colher também, não só de uma melhoria estrutural aqui no templo, mas também espiritualmente falando também. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a gente vai realmente falar hoje de algo que eu diria que seria a única coisa que importa na existência humana. Amém? A única coisa que realmente importa. A gente vai tentar responder uma pergunta que Pilatos fez aqui em João, no capítulo 18, no versículo 38, se tiver a tradução Nova Almeida, é melhor. Deixa eu ver aqui. Nova Almeida atualizada. Tem aí? João 18, 38. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Amém? E a gente vai falar sobre isso. Tentar responder aqui com a graça do Senhor Deus essa pergunta que Pilatos fez e que, na minha humilde opinião, é a única coisa que realmente importa, irmãos. É a verdade. O que é a verdade? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Pai, pelo ministério do Teu Santo Espírito, Senhor, que Ele possa estar me auxiliando nessa manhã, Pai. Obrigado porque eu creio num poder, numa unção disponível nessa manhã para estar tratando de um assunto tão importante, Senhor. Que eu possa ser inspirado pelo Teu Espírito para transmitir essa mensagem da forma que você melhor achar, Senhor. Me conduza da forma que você melhor achar, Pai. Em nome de Jesus, para que os meus irmãos possam compreender a grandeza dessa revelação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E por que é que eu escolhi começar a tratar desse assunto? Porque, irmãos, a gente vai começar a afunilar nas próximas semanas alguns assuntos que eles sempre foram importantes, mas, sobretudo, ultimamente, está sendo mais importante a gente falar e a gente pregar. Irmãos, tem uma diferença, a gente pode conversar de qualquer assunto, mas aqui a gente prega a palavra de Deus. Amém? E é importante também a gente saber o momento e a forma como a gente vai falar de certos assuntos. Então, irmãos, já adiantando, a gente vai falar sobre comportamento
do cristão diante as coisas do mundo. E como é que a gente vai lidar com as coisas que acontecem por aí, irmão? Tem muita coisa acontecendo, muita coisa sendo dita, mas para a gente tem uma diferença. O cristão, ele tem uma cosmovisão. E essa cosmovisão, ela é embasada em alguma coisa. Da mesma forma que a pessoa que não é cristã tem a sua cosmovisão e que é embasada em alguma coisa. A diferença é que, para a gente, a cosmovisão é embasada na palavra de Deus. Irmãos, antes de qualquer coisa, irmãos, antes de qualquer dogma, de qualquer religião, inclusive de qualquer vertente do cristianismo, tem uma coisa que sustenta e que subsidia todos os outros dogmas. É que existe uma verdade. Irmãos, o mundo muda, a visão, a forma como o ser humano ele vive, pode ser completamente mudado se a pessoa acredita que existe uma verdade. E se ela não acredita que existe uma verdade, a cosmovisão dela muda e ela vai viver de uma vida totalmente diferente. Então, por isso, irmãos, que a gente vai falar disso daqui. Pilatos se perguntou, o que é a verdade? E, irmãos, realmente, eu tenho, tem uns 2 meses que eu tenho pensado e meditado e feito esboço e parado e voltado. Bota meu tempo aqui, Tiago, por favor. Voltado e refeito, porque eu acho que não está bom. Irmãos, porque o Espírito está falando, está me impelindo, irmãos, e às vezes é uma questão só de medo, de temor, um temor no sentido mal mesmo, no sentido ruim, de você pipocar, de você arregar, feito o pessoal de ter medo de tratar de certas coisas. Mas, como eu disse, aqui, nesse lugar, é um lugar de se pregar a palavra de Deus. Amém? Então, a gente vai fazer isso hoje. Certamente, apesar de não ser expressamente um dogma, há, na maioria das religiões, no cristianismo e, consequentemente, na nossa fé, algo que baseia todos os dogmas e toda a fé. Uma crença primária que subsidia todas as outras crenças. A crença de que existe uma verdade. Uma cosmovisão que crê que existe uma verdade é totalmente diferente de uma que não crê. Pois, se existe uma verdade, qual é a natureza dela? Será que é dado aos homens conhecer essa verdade? Como essa verdade se manifesta? Qual deve ser a minha relação com ela? Como no mundo há tantas informações, tantas ideias, tantas filosofias, cosmovisões diferentes, como a gente identifica a verdade? E, principalmente, por que eu deveria me preocupar com isso? Tenho tantas coisas para fazer, para resolver, e por que eu tenho que parar e pensar sobre essas coisas? Por que isso seria importante? Por que seria importante a gente pensar sobre isso? E a gente vai falar, vamos responder algumas dessas perguntas. Qual é a natureza da verdade? A verdade é o que há de concreto. É o que existe. E a sua essência não está condicionada a nada, não pode ser adulterada, pois ela já é. Para nós, humanos, ela se apresenta quando há conformidade entre a realidade e o nosso conhecimento, a nossa percepção, a nossa cognição. A verdade não é alterável, não pode ser adulterada, mesmo que alguns adulterem, ela não se deixa ser adulterada. Mesmo que alguém tente adulterar a verdade e conte uma mentira, a verdade, ela permanece sendo a verdade.
ela não é adulterável, irmão, porque a natureza dela não permite que ela seja. Irmãos, eu e você, nós não somos a verdade. Porque eu e você, nós mudamos, a verdade não muda. A verdade é o que ela é e ponto final, acabou. Logo, não faz parte da nossa natureza. A verdade é algo muito maior. A verdade não é desse mundo. Porque céus e terra passarão. Mas tem algo que não muda, algo que não passa e que permanece para todo sempre. Porque está fora dessa alçada, irmãos. Isso é a única coisa que importa. Irmãos, se você concorda comigo, se hoje eu tenho uma conta para pagar, e eu estou me importando com aquilo, eu estou me preocupando com aquilo, daqui a 10 anos essa conta não vai existir mais. Mesmo que você não pague, essa conta, naturalmente falando, não vai existir mais porque já prescreveu. Com 5 anos, o seu nome vai sair lá da relistinha negra. Diferentemente disso, irmãos, tem uma coisa que antes de eu nascer ela era, eu estou vivendo, ela continua sendo, eu vou morrer e ela vai continuar sendo igualzinha quando era antes de eu nascer. Você sabe o que é? É a verdade. Ela não muda, porque a sua natureza não permite mudança. Amém? E a gente vai começar a ver essa natureza. Abre lá em Êxodo, capítulo 3. Que frio. Aqui está soprando mesmo em cima de mim aqui, irmão. Eu já estava com frio. Antes, né? Eu falei, rapaz, que frio está aqui. Mas aqui está pior do que estava aí embaixo. Aí embaixo está mais de boa. Êxodo capítulo 3, versículo 13. Pode ser que a gente volte alguns versículos para entender melhor isso daqui. Êxodo 3. A partir do versículo 12, diz assim, está Moisés falando com Deus. Deus aparece a Moisés, e no versículo 12, Deus responde a Moisés. Ou melhor, vamos ler do versículo 11. Diz assim, então Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Versículo 14 diz assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Amados, isso daqui, eu vejo uma profundidade muito grande nisso daqui. Porque Moisés pergunta, qual é o nome que eu vou dizer para eles? E Deus responde, eu sou. Eu sou. Irmãos, existe uma diferença entre o verbo ser e o verbo estar. Muitas vezes Deus se manifestou como aquele que sarava, como aquele que era a bandeira, como a justiça, como a provisão, Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová, todos os outros. Mas aqui alguém pergunta o nome dele e ele diz que ele é o que é. Eu sou o que sou. Irmãos, alguém que é não pode
não sei. E se esforce um pouquinho. Talvez seja complicado, seja difícil de entender, mas alguém que ele não pode não ser. E Deus aqui, Ele está dizendo, olha, eu sou, e eu não posso deixar de ser o que eu sou. Deus não muda, irmãos. O ser não muda. O que é de verdade, a verdade não muda. A natureza dela não muda. Deus não muda. Todo homem seja mentiroso, mas Deus, Ele é verdadeiro. Deus não vai mudar. E Ele diz, eu sou. Eu não mudo. Irmãos, a gente vai ver que Jesus, Ele se utiliza da mesma expressão. Em João 14, versículo 8, do 24 ao 32, e aí para a gente otimizar o tempo aqui, eu vou pedir para estar projetando. Amém? João, capítulo 8, versículo 24. Aleluia. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Jesus está dizendo. Porque se não creem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. 25. Então lhes perguntaram, quem é você? Jesus respondeu, o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Pode passar. Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, as digo ao mundo. Próximo. A gente vai até o 32, tá bom? Eles não entenderam o que Jesus lhes falava, que Jesus lhes falava do Pai. Então, Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se permaneceres em minha palavra, serão verdadeiramente os meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E aí, a partir da próxima referência, pode botar na Almeida tradicional, revista e atualizada. Irmãos, essa passagem é muito importante porque ela faz link, primeiramente, com o que o Senhor Deus falou para Moisés, de que ele era. Amém? Deus disse, eu sou, mas quando a gente vai conjugar na terceira pessoa, aí muda, diz que ele era. Amém? Deus disse para Moisés, eu sou. Jesus diz em 2 vezes, nas passagens que a gente leu, que ele era também. Eu sou. Vocês saberão que eu sou. E aí, alguns creram nele. E dos que creram nele, Jesus diz, para aqueles que creram nele, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, a gente está tentando responder aquela primeira pergunta, qual é a natureza da verdade? Então, Deus é a verdade. A natureza da verdade é divina. Por isso, irmãos, que qualquer tentativa de adulterar, primeiramente vai falhar. Mas muitos vão conseguir enganar as outras pessoas na tentativa de adulterar a verdade.
A verdade ela vai permanecer quem ela é, porque ela não está nem aí para qualquer ideia e qualquer coisa que um ser humano venha tentar fazer contra ela. Não tem poder. A verdade ela vai continuar sendo ela mesma. Mas, irmãos, para nós mortais, pessoas podem ser enganadas com uma falsa verdade, com uma ideia, com um argumento. E isso traz prisão, irmãos. Mas a natureza da verdade, ela traz libertação. Quando nós conhecemos a verdade, e Paulo, em algumas vezes, ele diz para a gente buscar plenamente conhecer a Deus, e Deus é a verdade, buscar plenamente conhecer a verdade. Irmãos, quando nós estamos conhecendo a verdade, ela vai nos libertando, irmãos. Libertando de quê? De todo o resto que não é ela mesma. De tudo que existe que não é a verdade, irmãos. Porque a única coisa que importa é a verdade. A única coisa que importa é essa verdade, irmãos. É Deus. Então, Deus liberta e todo o resto aprisiona. Mas nós podemos conhecer a verdade. E já respondendo outra pergunta que eu fiz no início, será que é dado aos homens conhecer essa verdade? Graças a Deus, sim. Graças a Deus, Deus manifestou a verdade e nós vimos a verdade, irmãos. Ele andou aqui na terra. A verdade encarnou e andou, e vamos ler lá João capítulo 1, versículo 14 ao 17. Aleluia, irmãos. Deus é santo. A natureza de Deus não pode ser adulterada. Sabe, a gente pode adulterar uma gasolina, pode pegar uma gasolina e meter água dentro e adulterar ela, e ela vai perder a característica original dela, mas Deus não pode passar por isso, porque Deus é aquilo que é, eu volto a dizer, aquilo que é não pode mudar. A natureza de Deus não contempla variação ou mudança. E isso, irmãos, é segurança para a gente. Porque a gente não crê num Deus que é assim hoje e daqui a pouco está de outro jeito. Que talvez Ele mude de ideia com as promessas que Ele deu para a gente, irmãos. Nós cremos num Deus que Ele é fiel. Ele é fiel por quê? Porque a natureza dele é assim. Porque Ele não pode mudar, irmãos. E aí em João, pode projetar, capítulo 1, versículo 14, a gente vai ler até o 17. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de quê, irmãos? De verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: esse é de quem eu disse, que vem depois de mim, contudo, a primazia. Vem depois, mas tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua parte, temos recebido sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, irmãos, esse ser, ele encarnou. A verdade encarnou e ele andou aqui na terra. E alguns homens, eles puderam ver a verdade manifestada no seu meio. Puderam tocar. Uma mulher pôde tocar na veste da verdade. Alguns foram literalmente tocados. Teve gente que foi tocado pelo cuspe da verdade.
A verdade cuspiu, fez lodo e botou na cara de alguém, irmãos. Vê que honra receber o cuspe da verdade. Irmãos, Jesus Cristo, Ele é Deus. Como Gabriel disse aqui na semana passada. Se você perdeu, vai lá assistir. Irmãos, Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele já existia antes de João. Amém? E a gente vai lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Versículo aí bem conhecido, né? Graças a Deus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o princípio e o fim. Então, João disse, olha, é desse aí que eu estou dando testemunho. Ele vem depois de mim, mas ele tem a primazia, porque ele já era antes de mim. Ele está falando de alguém que é o princípio e o fim. Irmãos, o tempo, a gente conta dias, anos, décadas, séculos, milênios. Isso talvez importe para algumas coisas, para os homens, mas para Deus isso não importa não, irmão. Porque Deus não está sujeito à mudança. Deus não está sujeito a essas coisas. Deus está fora disso. Então Deus é o princípio e o fim. Deus foi que criou o tempo. Deus criou isso daí, irmãos. Por isso que ele diz, olha, já existia antes de mim. Nós fomos criados. Diga assim, eu fui criado. Deus criou a humanidade. Deus criou a terra, Deus criou a luz, Deus criou todas as coisas que existem. E todas as coisas que existem são sustentadas pela palavra do poder dele. Nós não existimos sempre, irmãos. Deus foi quem criou o homem. Deus é. Nós passamos a ser uma alma vivente em dado momento. Porque Deus soprou. Meus irmãos, isso importa. Isso importa, irmãos. Nós não podemos pensar de nós além do que convém, mas também não convém pensar de nós menos do que Cristo fez nós mesmos, de nós mesmos. Isso importa. Então, Deus é a verdade. Em João capítulo 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é Deus. O verbo é Deus. Cristo é a palavra de Deus, Ele é Deus, Ele não muda. A verdade está estabelecida, irmãos. Será que é dado aos homens conhecer essa verdade? E a gente já leu lá em João 8:32, que nós conheceremos a verdade e ela nos libertará. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte, 2:4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não só é dado a conhecer a verdade, não só se dá a conhecer entre os homens, mas é possível chegar ao pleno conhecimento da verdade, irmãos, em dado momento. Porque hoje, em parte, nós profetizamos, mas um dia nós seremos como ele também. Lá, 1 Coríntios capítulo 13, está escrito isso. Mas, irmãos, não só é dado a conhecer, como é a vontade de Deus que ele se faça conhecido, irmão. E que todo homem conheça a verdade.
Então a verdade não é algo que está profundamente oculta, mas também não é algo que cai de bandeja no nosso colo. Irmãos, para conhecer a verdade tem que ter intencionalidade de conhecer, tem que se buscar conhecer essa verdade, irmão. Nós precisamos buscar conhecimento da verdade. E, meus amados irmãos, quando você identifica a verdade, muitos laços, muitas ciladas, muitos prejuízos, nós somos libertados disso daí. E quão temível, e eu chego a dizer, desprezível é uma sociedade que dá as costas para a verdade. Quão pobre, quão triste, quão miserável é aquele que dá as costas para a verdade, que rejeita a verdade e que não quer buscar nem considerar a verdade. Irmão, a gente pode pensar nisso no nível individual, mas a gente pode pensar isso no nível coletivo, irmãos. Todos vocês e eu também, nós vivemos coletivamente. Nós vivemos numa sociedade organizada, que tem preceitos, que tem bases, que tem ideias que justificam comportamentos, irmãos, e muitos desses comportamentos não só estão totalmente distorcidos e alheios à verdade, quanto são fortemente combativos a essa verdade, irmãos. E pode ser que, tanto no nível individual, quanto no coletivo, irmãos, nós tenhamos comportamentos que afrontam diretamente essa verdade. Que afrontam diretamente o Criador de todas as coisas. Que afrontam diretamente aquele que é. E isso é perigoso, irmãos. Por isso importa a gente não só saber que existe uma verdade, porque esse papinho de que cada um tem a sua verdade, irmãos, isso aí é maligno. Isso aí é Satanás purinho. Não, cada um tem a sua verdade. Cada um, não, a minha verdade é assim, irmão, não existe a minha verdade e a tua verdade. A verdade não pertence a ninguém. A verdade, ela é soberana. A verdade, ela é. Você pode pensar do que for, eu posso pensar diferente de você do que for, mas isso não é a verdade. A verdade é a verdade. Precisamos identificá-la. Precisamos bater o olho e saber, isso é virtuoso. Isso é a verdade. Isso importa. Porque os dias são maus e o mundo vai tentar dissuadir a gente. Nós precisamos reconhecer a luz, reconhecer aquilo que existe. A luz existe, a treva é onde não existe luz, irmão. Nós precisamos identificar aquilo que é, para que a gente não caia na ilusão das aparências, para que a gente não seja guiado pelos instintos, irmãos, porque não será dado a conhecer a verdade carnalmente, porque a verdade não é carnal, a verdade é espiritual, e só se discerne a verdade espiritualmente. É o desejo do meu coração que
não somente eu me faça entender, mas que o Espírito Santo pegue junto, irmão, para que você entenda a profundidade disso daqui, irmão. Porque isso, volto a dizer, é o que importa. É o que importa. Todas as outras coisas não importam tanto quanto isso. Deus não muda. Ele não vai se adequar a pensamento do século 21. Deus não é pós-moderno, Deus não é moderno, Deus não é medieval, Deus não é nada disso. Deus é. Ele não é contemporâneo, a gente não atualiza a verdade é ponto final e acabou. Não se pode contra a verdade. O que podemos contra a verdade, irmão? Não se pode. Paulo já disse, não podemos nada contra a verdade. Salmo 37, versículo 3. Bendito seja o nome do Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Irmãos, a verdade é tão importante para a gente, que sem ela nós não poderíamos viver. Irmão, se a verdade mudar um tiquinho, toda a vida acaba no momento em que ela mudar. Se a verdade mudar 1 grau, tudo que existe acaba. Porque todas as coisas são sustentadas pela palavra da verdade. E talvez tenha pessoas mais habilitadas para falar isso, mas, irmão, o sistema solar, as células, tudo que existe, você pode pegar do bem grande e ir até o pequenininho átomo, na divisão molecular lá. Se for diferente do que é, acabou-se tudo. Acabou-se tudo. Porque a verdade não pode mudar. Então, uma coisa não pode ser verdade hoje e amanhã deixar de ser e ser outra coisa. Eu não posso dizer, ou alguém não pode dizer, olha, isso aqui é pecado. E daqui a 2 séculos deixar de ser pecado. Não pode, irmão. Porque a verdade não muda. E a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não pode mudar, irmão. Aquilo que era pecado, continua sendo pecado. E continuará sendo pecado. Não muda. A promessa de Deus não muda também. Céus e terra passarão, mas a tua palavra não passa, irmão. Inclusive, até que se cumpra. Meus amados irmãos, qual deve ser a nossa relação com a verdade? Tiago, capítulo 1, versículo 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Qual deve ser a minha relação com aquele que me gerou? Com aquilo que me gerou? Irmãos, a nossa relação com aquilo que nos gera deve ser de conformidade. Eu não posso ter uma relação de distonância com aquilo que me gerou, irmãos. Se eu distou daquilo que me gerou e me sustém, eu morro, eu pereço. Sobretudo, se aquilo que me sustém e que me gera é a verdade. Sobretudo, porque eu não vou poder mudar ela. Nós temos
uma relação de submissão à verdade. Essa deve ser a nossa relação com a verdade. Submissão à verdade. Graças a Deus que a verdade é boa. Graças a Deus que a verdade é boa, irmãos. Nós precisamos nos submeter a essa verdade. Efésios capítulo 4, versículo 24 e 25. Efésios 4, 24 e 25. Aleluia. E vos revistais do novo homem, criado segundo... Você está acompanhando aí, meu amado irmão? Segundo quem? E esse novo homem foi criado em justiça e criado em retidão. E tudo isso procedentes da verdade. Próximo, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irmãos, alguém que é gerado pela verdade não deve andar em mentira. Não deve falar mentira. Não deve ter comunhão ou ser promotor daquilo que não é a verdade. Porque se a verdade me gera e eu não promovo a verdade, promovo aquilo que é contrário à verdade, irmãos, eu estou me matando. Eu estou destruindo aquilo que é o que me sustém. Aquilo que sustenta quem nós somos. A nossa relação com a verdade deve ser de intimidade e deve ser de submissão, mas, sobretudo, deve ser de promover a verdade. Eu não só vou me relacionar com ela, só vou me submeter a ela, mas eu vou promover a verdade, porque eu procedo da verdade. Eu tenho que me revestir, irmão, desse novo homem, promotor da verdade. Por isso, irmãos, que a gente tem sim a obrigação de nos levantarmos com a verdade, juntamente com a verdade, para combater as obras infrutíferas daquilo que não é verdade, das trevas. Você pode dar um amém? Aleluia. E também aqui em Efésios, no capítulo 6, eu não vou ler, mas no capítulo 6 fala da armadura do cristão e a verdade está lá. Amém, irmãos? Vamos adiantar aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aquilo que é verdadeiro deve ocupar o nosso pensamento, irmãos. Nós devemos meditar naquilo que é verdadeiro. Conhecer aquilo que é verdadeiro, irmãos. Logo nós reconheceremos o falso. E aqueles que tentarem nos enganar, nós não permitiremos. Não nos deixaremos enganar pelo falso, porque nós nos relacionamos com o que é verdadeiro.
Se alguém chegar para mim e disser, eis que te digo, sou tua esposa, e essa não for Jordana, eu vou identificar logo, arreda Satanás. Tu não vem da parte de Deus, não. Porque eu conheço realmente, eu me relaciono, eu sei quem é. Não vai me enganar, não, irmão. Amém? E por que isso tudo importa? Porque importa. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, não precisa projetar, não. Mas fica aí. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Paulo diz, dentro de um contexto, que não é exatamente esse contexto que a gente está tratando hoje, que tem gente que aprende certas coisas, mas não chega a conhecer. Irmãos, vamos exemplificar aqui. Eu vou dar um exemplo de mim. Quando do tempo de ensino médio, uma professora chamada Andréa, ela chegou para toda a classe e disse, hoje nós aprenderemos uma coisa. Nós aprenderemos algo muito importante, algo muito legal, chamado logaritmo. E ela foi e ensinou logaritmo. Irmãos, o que é, o que faz, para que serve, como funciona, eu nem lembro mais, irmão. Eu nem sei o que é. Eu sei que existe. Existe e serve para você tirar a nota vermelha. Mas, de certa forma, irmão, tem gente que se relaciona com a verdade. Tem gente que está na presença da verdade, lê a verdade e não absorve essa verdade. Não aprende a verdade, não conhece a verdade. Mesmo aprendendo, alguém ensinando, não é assim, 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 assim. Tem gente que não conhece. Passar 20 anos, menos de 20, né, que eu estou com alguns anos, então não faz 20 anos ainda, que eu que eu tive a oportunidade de conhecer, mas não conheci. Não conheci, não sei, nem sei que existe só. Irmãos, por que importa? Porque mesmo a verdade sendo dada a conhecer, nem todo mundo que chega até a ter contato com ela vai conhecer ela, vai compreender ela. Então, irmãos, importa a gente parar e refletir sobre isso, porque o que é que a gente está tendo a oportunidade de fazer hoje? Estamos lendo a palavra de Deus, que aqui é um lugar sobremodo oportuno para a gente aprender da palavra de Deus. Mas tem gente que não cuida da semente que cai no seu coração. Amém? E a gente tem que cuidar dessa semente, porque ela é a verdade. E ela é a única coisa que importa. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 38. Por que importa falar sobre isso? Aleluia. Deus verdadeiro, Deus bom. Amém? Treze, 18. Perdão, eu disse 38, foi? Não era verdade. 13, 18. E todos nós com o rosto 13. Não tem misericórdia. Então, aí aqui não é verdade mesmo. Mas eu vou achar aqui. É 13, 8. Ah, show, pastor. O pastor está ligado na verdade aí. 13, 8. Por que importa, irmão, a gente parar e refletir sobre isso aqui? Porque
nada podemos contra a verdade. Senão em favor da própria verdade. Importa, irmão, porque eu vou fazer o quê? Se eu não posso nada contra ela. Por isso que importa. Faltam 2 minutos e 3 segundos aqui para o meu tempo acabar. Graças a Deus. O que importava, a gente fluiu aqui. A verdade, irmãos, ela é eterna, ela é perene, ela não muda. E ela tem que sustentar e subsidiar tudo que a gente faz. Se está desalinhado com a verdade, irmãos, não é para a gente. Não é para mim, não é para você. Obviamente, existem coisas na vida que vão mudando. Você não precisa ser muito experimentado para perceber que tem coisas que mudam na vida mesmo. Tem coisas que é assim, daqui a pouco não é mais, e tudo bem. Tudo bem, tem coisas, mas a verdade, ela está lá, sustentando e sendo quem ela é. As más conversações corrompem os bons costumes. Então tem coisa, irmão, que não pode ser mudada, e a gente tem que preservar. Tem coisa que a gente não só tem que preservar, a gente tem que promover também. Porque quando o povo de Deus fica tudinho, ó, caladinho, olhando para o próprio umbigo, como é que a gente está se relacionando com a verdade? Então, meus amados irmãos, eis que eu te digo. Muitas águas vão rolar. Vou tratar de assuntos cabulosos dentro em breve. Irmãos, o que importa é aquilo que se propõe fazer. É verdade? Não é? Será, meus amados irmãos, que porque você, um belo dia, conheceu a Jesus Cristo e entregou a sua vida a Ele, que concomitantemente a tua conversão, você abriu mão de todos os seus direitos civis e políticos? Ao mesmo tempo, converteu, não pode se envolver com política. É assim, é automático, irmão? Isso existe? Por que é que o povo de Deus não pode opinar, tendo como base a verdade? Por que é que o povo de Deus não pode promover, inclusive civilmente, aquilo que é estabelecido pela palavra de Deus, estabelecido pela verdade? Por que é, irmão? Não se deixe enganar. Não se deixe enganar, irmãos. Vai ter gente, principalmente hoje em dia, em Instagram, em coisa desse tipo, que eu estou cansado, eu estou só tirando print, dos ditos defensores da democracia que diz religião e política não pode. Se tu é religioso, tu não pode nada com política. Eu abri mão do meu direito, foi? O Estado vai me interditar? Abrir uma ação e vai interditar todo mundo que é cristão? Até onde eu sei, a Constituição garante meus direitos de culto e meus direitos civis. Cuidado, irmãos. Cuidado. Vamos prestar atenção no que realmente importa. Porque também tem muita gente aí se dizendo baluarte da verdade, que a verdade não habita nele. Cuidado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Terminou. Passei aqui alguns segundos, minutos, não sei.
Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra que você enviou e nos libertou e nos curou, nos livrou daquilo que nos era mortal, Senhor. Tua palavra é a verdade e eu quero, não só para a minha vida, mas eu desejo também para a vida dos meus irmãos, Senhor, que nós possamos estar sempre alinhados com a tua palavra, sempre alinhados com a verdade, sempre alinhados com aquele que é, sempre alinhados contigo, Pai, para que um dia nós possamos também ser como você é, incorruptíveis, Senhor, recebermos um corpo que não é mais tentado pelo pecado, Pai. Mas até lá, nós nos gloriamos na tua graça e na esperança que nós temos em ti, Senhor Jesus. Obrigado porque você tem sustentado todas as coisas e eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, que você possa continuar tratando sobre essas coisas aos nossos corações. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Despeço aí, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo.